Muito bem, nação. Uma vitória do Flamengo hoje no Maracanã contra o Atlético Paranaense. Uma vitória que coloca o Flamengo na quarta posição. Mais uma vez, arame liso. Mais uma vez um time arame liso. Eu tô rindo porque tem toda hora a promessa do Tite, que o time vai melhorar. Aí depois ele diz que não promete, que é uma projeção. Bom, enfim. A verdade é que o Flamengo hoje teve até que os jogadores lutaram, não faltou força de vontade, mas a gente vê um time completamente descoordenado. É um time mal treinado. Isso é evidente, é muito claro. O que acontece? O Atlético Paranaense veio para se defender. Eles vieram buscando o empate, claramente. Só que eles têm jogadores rápidos. O ataque deles era sempre bem perigoso com aquele Canóbio. Ele puxava ali para frente. E o Pablo é um jogador que a gente sabe que, apesar de não ser como já foi, não ser o mesmo Pablo de antigamente, ainda é um jogador perigoso. Conclusão: o Flamengo, em algumas jogadas, o Atlético, em algumas jogadas, surpreendeu o Flamengo. Principalmente porque o Davi Luiz estava errando demais na defesa. Errou demais. E até o Leo Ortiz hoje, na defesa, tentando fazer aquela ligação da defesa para o ataque, também não teve muito bem, não. Errou uns passes. O Ayrton Lucas, mal. Uma temporada muito ruim do Ayrton Lucas. O Wesley bem no jogo. Se tem alguns jogadores que tiveram algum destaque na partida, foi o Wesley. Inclusive, foi dele, né, o cruzamento. E o Gerson, de cabeça, acabou fazendo o gol. Né? Foi cruzamento do Wesley. Então, assim, o Wesley foi bem na partida. No meio de campo, Pulgar errou muitos passes, perdido, batendo cabeça com cabeça. O Gerson bem, buscando o jogo, como sempre, muitas vezes chamando para ele totalmente a responsabilidade do jogo. Você vê que ele termina os jogos exausto, né? O Alcaraz fez uma boa partida, ainda precisa pegar mais entrosamento com os jogadores, mas eu gostei do jogo do Alcaraz, né? O Plata ainda está devendo muito, ainda está devendo. O Gabigol também está devendo. Matheus Gonçalves bem na partida. Matheus Gonçalves muito bem na partida. Buscando o jogo, correndo, indo para o meio, invertendo, indo para a esquerda, indo para a direita. E o Flamengo realmente teve boas possibilidades de abrir o marcador no jogo, né? Mas esbarrou naquela defesa muito concentrada. E esse foi o grande erro do Flamengo. O time do Atlético Paranaense sempre tinha jogadores ali, uma linha com 5, uma linha com 4, e até porque o Pablo voltava para marcar, e o Flamengo não conseguia ter criatividade de quebrar as linhas, né? Eram sempre jogadas previsíveis. E quando tem uma chance de chutar, o Flamengo tenta mais um passe. Então esse foi um grande erro do Flamengo na partida. Mas o importante é que ao final deu tudo certo. Então o que acontece? O Flamengo ganha uma sobrevida no campeonato, né? Encurta um pouco a distância para os times da frente. Palmeiras disparado, Botafogo disparado e o Fortaleza também disparado, mas o Flamengo tem um jogo a menos. E ainda tem bastante rodadas pela frente, ainda podem haver muitos tropeços pela frente, né? Então, sim, tem mais ou menos a média 10 jogos ainda, né? Então, assim, podem haver tropeços importantes e o Flamengo pode até sonhar, se continuar vencendo, né? Porque tem elenco para isso, tem até condições de sonhar ainda com o título do Brasileirão. É difícil, é muito difícil, mas tem chance. E Copa do Brasil é uma realidade que o Flamengo precisa estar acordado e não cometer esses mesmos erros. O Corinthians está crescendo. Eles estão crescendo. Até fizeram uma partida hoje muito ruim contra o São Paulo, mas eles estão crescendo. O Ramon Dias está conseguindo ajeitar a equipe. Eles tiveram novos jogadores que chegaram. Né? Então, assim, o Corinthians requer cuidado. Né? Então o Flamengo foi muito previsível no jogo. E quando eu já pensava que o jogo ia terminar 0-0, ia ser mais um desastre, aí o Flamengo achou aquele gol, né, naquela jogada, naquele cruzamento do Wesley. Os jogadores que entraram, o Léo Pereira, não comprometeu, o Arrascaeta entrou no jogo, deu uma certa movimentação ao time, mas a verdade é que o Flamengo é uma incógnita, né, e é completamente distante daquele time que a nação sonha, porque o Tite não fez
esse time jogar, não teve liga com o Tite, e os próprios jogadores sentem, né, que o trabalho não deu certo. Eles fazem a obrigação deles, né, eles cumprem a obrigação deles. Você vê que hoje a torcida respondeu, a nação levou apenas 25 mil torcedores ao Maracanã, que é assim muito raro. Isso foi mais como um protesto, porque a nação não está satisfeita. Então, assim, a mensagem, né, para o próximo jogo, o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, é que o Tite tenha uma luz, uma visão e treine algumas jogadas, triangulações, que isso está faltando no Flamengo. Para quem sabe, também aliado aos talentos individuais, o Flamengo consiga ter uma boa vantagem na primeira partida contra o Corinthians. E no Brasileirão, que continue jogando desse jeito, eu acho que esse time é alternativo. Os jogadores estão demonstrando muita vontade. E quando entram jogadores, por exemplo, como Arrasca, De La Cruz, Bruno Henrique, pode vir fazer a diferença, porque eles saindo do banco é diferente do que eles saírem começando. Eles começando, eles não aguentam o ritmo do jogo. E eles vindo do banco, pegando o adversário cansado, com o talento que eles têm, eles fazem a diferença. Tá bom, nação? É isso. Saudações rubro-negras.